Desligou o áudio do Damião lá? Olá, terráqueos! Boa noite! Opa, olá, terráqueos é do Rodrigo Vilela, do Inteligência Limitada. Vamos lá de novo. Boa noite, pessoal. Eu sou Darwish Hamoud Jr., representando aqui a Minera Eco. E agora estamos aí com meu amigo, meu parceiro, Krishnamurti. Boa noite, Cris. Boa noite, meu querido. Mais uma live. Mais um encontro aí para a gente poder debater os assuntos, o assunto que a gente mais gosta, na verdade, né? Que é o mercado do ouro, o ouro, né? O amarelinho, o metal querido, precioso. Sofre uma busca milenar, né? Com certeza. Então, pessoal, vocês estão entrando agora no canal. Esse é um canal para a gente debater alguns assuntos ligados ao mercado do ouro, ligados à compliance, conformidade, mas voltado para a garimpagem, né? Apesar do tópico ser sempre mineração, mas mais voltado para a garimpagem. Se você está entrando agora, se você não conhece a gente, eu sou o Darwish Hamoud Jr., sou advogado especialista em direito da mineração. E hoje faz parte de um ciclo de encontros que nós temos, que nós vamos tentar aí brigar, né, Cris, para se organizar e manter aí a cada quinzena um encontro desse, né? Para a gente poder aí ter bastante conteúdo aí para poder disseminar para vocês, e a ideia é meramente educativa. Todo o conteúdo que a gente vai trazer para vocês é meramente educativo. Nosso objetivo é mais para esclarecer alguns assuntos ligados à garimpagem de ouro e não tem outra finalidade, até porque é disso que nós vivemos, não é? Com certeza. É um assunto complexo, com várias pautas que têm que ser abordadas de maneira bem minuciosa, né? Para que todos possam, de uma maneira assim, mais didática, entender os prós e os contras. Com certeza. Cris, pessoal, eu comecei a falar sobre se você entrou agora no canal, não conhece, por favor, se inscreve, dá like, xinga, comenta, faz o que você quiser, tá? Pergunta, nós estamos aí à disposição, ok? O tema hoje é o tema hoje mais em discussão, além da destruição sumária, né, de equipamentos. É o maior tema em discussão hoje, principalmente aqui no Tapajós, para quem vive da atividade garimpeira, do mercado do ouro no geral no Tapajós. Então, como reconstruir o mercado do ouro? É com você, Cris. Pois é, você joga logo esse bastão assim para minha mão, né? Sim, a bomba é sua. Logo eu. Sim. Bom, Darwish, quando a gente fala de reconstruir o mercado do ouro, a gente tem que relembrar algumas atividades que sofreram a mesma mudança, né, que está acontecendo hoje no processo extrativista relacionado ao ouro. O extrativista na figura do garimpeiro, da garimpagem. Né? Quando eu me recordo em 2012, 2013, e um dos setores importantes do estado do Pará também passou por uma modificação e por um processo também de adequação, né? Tanto pela questão da exportação, né? Que o setor foi o madeireiro, né? Ele passou por um processo de mudança, onde foram implantados alguns parâmetros que auxiliaram no processo de rastreabilidade desta matéria-prima. E justamente quando a gente fala de adequação, no sentido de mudar, recuperar, né, o mercado do ouro, a gente não pode deixar de abordar a questão da rastreabilidade do ouro. Como proceder, como se fazer, em que fase nós devemos aplicar essa rastreabilidade no processo da cadeia produtiva. E alguns, logicamente, quando nós estamos aqui abordando esse assunto, alguns
vão gostar muito, né, das ideias, sugestões, dos assuntos que nós vamos abordar, e outros, logicamente, vão nos odiar. Mas nem Jesus Cristo agradou, né? Então nós temos que expor as ideias, sugestões, porque quando nós falamos de garimpagem, nós estamos falando de aproximadamente 600 mil pessoas dentro do estado do Pará que vivem dessa atividade, ou direta ou indiretamente. Então, é um processo, é uma atividade econômica, é um processo confuso, conturbado, e a gente não pode deixar de ressaltar que também é um processo sofrido, tá? Pela parte de quem exerce a atividade. E no intuito de minimizar, né, este sofrimento, trazendo um processo mais limpo, mais, vamos dizer assim, uma vitrine do que ocorre de fato, né, desde do começo do processo extrativista até o processo de comercialização de fato desse material, a gente tem que deixar bem evidenciado como nós poderíamos e deveríamos exercer este processo mercadológico de comercialização do ouro. Né? Nesse sentido, a gente debateu, eu e o Darwish aqui essa semana, como nós poderíamos, de fato, auxiliar, contribuir no processo de recuperação deste mercado. Então, assim, em um dos nossos debates, a gente frisou bastante que o principal foco seria um sistema, tá, em que ele pudesse ser alimentado com todas as informações, né, daquele material comercializado e, assim, pudesse dar maior transparência e, logicamente, quando se fala tanto de preservação, também fazer esse acompanhamento das áreas, né, licenciadas para que pudesse também ser exercido a parte da recuperação. Eu sou suspeito porque muitos até me confundem, poxa, que isso fala muito de meio ambiente, muito de recuperação de área degradada, muito de... de fato, a gente não pode falar só do processo extrativista. A gente tem que falar também do processo de licenciamento, que é fundamental, que é ele que vai embasar a extração, né, do recurso minerário. Então, assim, nesse sentido, ele tem que ser englobado também tem que ser caracterizado dentro desse sistema de rastreabilidade, né? Eu volto a dizer lá que em 2013, 2014, quando a atividade florestal, né, extrativista florestal, passou por uma modificação, uma migração do sistema e todo um processo complexo de rastreabilidade, o ouro também está passando por essa mudança, tá? Tanto no processo fiscalizatório, no processo de licenciamento. Então, esse avanço, essa dinâmica, ela também tem que ser inserida no processo. Então, como eu falo, né, a gente não pode visar também só a questão da comercialização, nós temos que visar também o que ficou para trás do processo da cadeia produtiva. Aí um desses processos, de fato, é a recomposição das áreas degradadas. Mas vou deixar o Darwish abordar um pouco mais profundamente, que ele tem um conhecimento técnico sobre o sistema Mineraeco, né, que é uma ferramenta que pode auxiliar... Ó o jabá, cuidado com o jabá. É uma ferramenta, de fato, isso daí é evidente, a gente não pode se furtar a falar disso, e de fato é uma ferramenta que pode-se dizer é a primeira ferramenta completa, né? Completa. Quando eu falo completa, é tudo, tá? Todos os processos dentro da ferramenta, né, que vão auxiliar e vão complementar a questão da recuperação deste mercado tão importante como atividade econômica, principalmente aí na província aurífera do Tapajós. Bom, primeiro, pessoal, para a gente esclarecer a questão da rastreabilidade, né?
Nós tivemos há poucos dias aqui, me recorda aí o dia, Cris, uma audiência pública para debater assuntos ligados à garimpagem no Tapajós, né, envolvendo as fiscalizações atuais, a esse cenário de destruição sumária, né? Então, houveram alguns parlamentares aqui do estado do Pará, com apoio, inclusive, de um senador, também aqui do estado do Pará, deputado estadual, uma deputada do Amapá, e uma série de outras personalidades, né? E eles promoveram um debate aqui, uma audiência, né? Que deveria ser uma audiência, acabou se tornando um palanque, né? Na verdade, um palanque eleitoral. Então, para esclarecer algumas coisas para os senhores, eu vi várias pessoas apresentando projeto, foto, um monte de vídeo de questões de compensação, de questões de contrapartida ambiental, mas, de fato, assim, uma solução, proposta honesta, eu não vi. O que eu vi foram manifestações juvenis, infantis, voltadas para quem está tentando, na verdade, angariar voto, e quem está puxando esse movimento são pessoas que estiveram no controle da Agência Nacional de Mineração, por exemplo, durante pelo menos 6 anos e não resolveram o problema do Tapajós. Nós estamos com mais ou menos 12 mil processos parados, Cris, mais ou menos, e esses dados foram inclusive, apresentados pelos próprios organizadores do evento. E por 6 anos, a Agência Nacional de Mineração ficou no controle de aliados políticos de quem estava promovendo o evento. E eles não resolveram, e nem chegaram perto de resolver o problema do Tapajós. Então, esse é um dos pontos que eu quero destacar com vocês. A falta de honestidade com que estão tratando o momento que o Itaituba, o estado do Pará, a região do Tapajós está presenciando. O que nós estamos vivendo está servindo como uma arma para eles, para poder angariar voto e para poder falar o que vocês querem ouvir. Mas, se vocês prestarem atenção, eles não trouxeram nenhuma solução. E tem um segundo ponto que eu tenho que esclarecer para vocês, que é sobre uma apresentação que foi feita lá no dia. Um rapaz que, inclusive, eu entrei em contato com ele, expliquei para ele a situação, o que realmente estava acontecendo, e uma pessoa que se apresentou com um sistema de rastreabilidade. E ele, eu não sei o que passa na cabeça do sujeito, mas ele apresentou como se fosse dele a ideia. E eu quero destacar para os senhores, destacar para vocês que isso não é dele, isso é meu. Isso é da Minera Eco. Isso foi idealizado por eu e o Damião. E nós estamos desenvolvendo esse produto, esse serviço, um registro de patente por modelo de utilidade. Há 4 anos que nós estamos desenvolvendo isso. E isso já me custou carro, já me custou outros luxos, e tinha um rapaz se assenhorando disso. Então, assim, para destacar para vocês, hoje, o único jeito da gente reconstruir o mercado do ouro, primeiro de tudo, é sendo honesto. É sendo honesto. Porque enquanto a gente ficar brincando de garimpeiro, brincando e se vitimizando e ninguém está olhando, eu vou fazer, a gente vai cada vez mais e só mais perder moral. Hoje, uma coisa que eu vi que foi importante, eu lembrei agora, nosso deputado Wesley falou sobre massa invisível. E eu concordo que nós somos hoje uma massa invisível para alguns órgãos ou para alguns setores. Mas nós somos uma massa invisível porque até hoje nós não nos organizamos com uma proposta honesta. As propostas que são apresentadas e que são levadas, inclusive, nessas audiências públicas, são propostas desonestas e são impossíveis de ser executadas. Pedir para parar a operação é impossível. É impossível pedir para parar a operação. A operação
a não ser que ela seja ilegal. Né? Então, é só essa ressalva. Eu tinha ouvido, inclusive, o deputado Heraldo Pimenta fazer um comentário sobre o evento que aconteceu aqui, e eu compartilho, apesar de nunca ter presenciado nada do deputado Heraldo Pimenta, eu compartilho das palavras dele e destaco para os senhores que foi só um evento para poder mostrar força, mostrar poder, mostrar representatividade. E o sistema que a pessoa apresentou, eu já notifiquei ele, já enviei o meu pedido de registro de patente, que inclusive vai fazer a análise agora já de mérito antecipado, né? Nós já estamos com ele bem avançado. Então, já notifiquei, pedi para ele tirar isso da plataforma dele, pedi para ele tirar da apresentação dele, e estou destacando isso para vocês, porque se os senhores verem essa pessoa utilizando novamente dessa ideia, que é o cadastro do parceiro garimpeiro, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos, a Minera Eco desenvolveu, e hoje nós estamos aprimorando ela, inclusive com parceria com a Fecominer. É um trabalho de 4 anos de desenvolvimento, em 4 anos dormindo mal, com pouco dinheiro. E se os senhores verem, por favor, me comentem, me tragam isso. Eu vou ter o prazer de conversar novamente com a pessoa. Eu imagino que ele não vai fazer isso, até porque é uma violação, é um crime, né, o que ele está fazendo. Ele está passando por cima dos meus direitos. Né? Então, primeiro, esse é o segundo ponto. E respondendo ao tema de hoje, que é como reconstruir o mercado do ouro, nós só vamos reconstruir o mercado do ouro primeiramente com responsabilidade, responsabilização. Exatamente. Primeiro do garimpeiro, que é o que hoje tem menos se preocupado com a responsabilização ambiental. E tem menos se preocupado com as obrigações dele como garimpeiro. Então, outro ponto. Outro jeito da gente reconstruir o mercado do ouro, retomar ao que era, nós nunca vamos conseguir. Mas eu acredito que depois que tudo isso passar, o mercado vai ficar muito bom de trabalhar. E aí eu vou dar um recado vai ficar muito melhor. Muito mais seletivo. O pessoal vai jogar com as mesmas regras. Na LG tem que começar a ter valor. Licença de operação, área legalizada tem que começar a ter valor. Tem que ser respeitado. Então, hoje, o jeito da gente retomar esse fabuloso mercado que é o que me sustenta, é o que sustenta você, é o que sustenta todos nós aqui que estamos produzindo esse evento. Com responsabilização. E isso vai do garimpeiro e vai do comprador de ouro também. O comprador de ouro é o primeiro que pode dizer sim e pode dizer não. Ele pode falar, não, eu vou comprar esse ouro com procedência ilícita, e ele pode dizer, não, eu não vou comprar esse ouro com procedência ilícita. E o que nós temos visto hoje, aqui, é que o pessoal não está tendo muito critério, está mais preocupado em comprar o ouro e está usando o quê? De artifícios, que hoje, o que nós estamos sofrendo é em consequência disso, para dissimular a origem do mineral. E a gente entra naquela outra discussão de que esse material ilegal, ele não gera desenvolvimento econômico e social para o Tapajós. Ele gera renda. Ele gera renda para algumas pessoas. E isso não é duradouro, isso não fica para o público. Isso fica para algumas pessoas. Então, Cris, você me perdoa, eu te cortei, você estava falando. Retoma aí, por gentileza. Não, quando tu diz que os responsáveis, né, e não vamos nem dizer assim os responsáveis, vamos dizer assim os atores, né, que desenvolvem a cadeia produtiva, tanto do processo de extrativista quanto do processo de compra, um dos itens, né, que deve ser observado e tem que ser adotado é a questão da certificação. Né? Mas certificação, quando se fala de certificação, é algo tão complexo, é algo tão
Será que é tão complexo assim, fora da realidade, para o garimpeiro? Vamos voltar lá em 2013, quando o processo de extração madeireira passou por uma revolução, né? A gente tinha a mesma atividade, né? Logicamente que em alguns casos ainda acontece, né? E logicamente que no processo do extrativista do ouro também vai acontecer, mas vai servir como um grande filtro, né? E logicamente que é algo certificado, algo que corrobore a idoneidade do processo, tanto extrativista, como do processo de fundição, tá? Porque, querendo ou não, nós temos um processo que também tem que ser observado, né? Que é a questão da retorta, do mercúrio utilizado, né? O reaproveitamento disso, o manuseio da forma que deve ser feito, e o processo de aquisição por parte da compra de ouro. Então, a certificação, ela vai ficar muito complexa, ela vai ser muito complexa. Nós estamos falando de pessoas especiais, pessoas que muitas vezes não têm um nível de estudo nem do primeiro grau, né? Então, assim, isso vai ficar muito complicado, mais uma complicação para a gente ter que fazer, já não bastava a questão da PLG, que a gente precisa de um técnico para fazer isso, na renovação, para fazer uma recomposição de área degradada, para poder renovar. Na verdade, Darwish, eu acho que o processo de certificação, ele tem que ter os órgãos, né, mais presentes, né? É aquela história que a gente teve, né? Os órgãos ambientais e os órgãos regulatórios, né, da atividade, eles têm que ter papel fundamental, tem que ter aquela proatividade. A gente sabe que os órgãos, muitas vezes, quando a gente fala de já causam um espanto. Quando a gente fala de dois órgãos, um estadual e um federal envolvidos, aí a gente ascende para um espanto cada vez maior, né? Eu ia falar, nossa, nós já estamos falando de órgãos ambientais estadual, federal, e aí vamos introduzir agora o órgão regulatório da atividade, né? Falar da Agência Nacional de Mineração. E aí a gente traz um espanto cada vez maior, porque quando a gente fala de 3 órgãos envolvidos para vir auxiliar nesse processo de certificação, logicamente não vão ser eles que vão certificar, mas eles podem atestar a certificação, você entendeu? Que provavelmente se dará por uma empresa, ou 2 ou 3, uma instituição mesmo, um instituto, enfim. Mas eu entendo, né, que isso deve ser, de fato, introduzido. Tá? Ele tem que ter essa sinergia dos órgãos, né? Não sei como, mas isso tem que ser construído justamente para poder trazer novamente a saúde da atividade. Tá? E dessa forma, certificar desde o processo, não, estão aqui certificando que está ocorrendo a lavra, estamos aqui certificando que o parceiro... Evidências. Com evidências, visitação in loco, estamos aqui evidenciando que, atestando, né, de fato, que está ocorrendo atividade, que está sendo recomposta a área degradada, que ele está adotando as técnicas dentro dos parâmetros mínimos exigidos daquela fundição do metal, para que ele possa chegar no comprador e o comprador seja certificado também, que está ali comprando o material idôneo, que vem de uma lavra autorizada, válida, que tem um processo de licenciamento, ou que renovou o seu licenciamento, está passando por um processo de aditamento, ou até de um ajustamento daquela conduta, mas está ali sendo certificado. Tá? Então, ali aquele comprador está comprando a certificação e, logicamente, isso tem que valer mais. Né? Porque quando você começa a introduzir uma certificação num assunto tão presente, que é a questão da
preservação ambiental, você ali atesta que, de fato, você, após a exploração daquela atividade, exaustão do jazimento mineral, você está recompondo a área, você está disponibilizando uma matéria-prima, uma mercadoria para o comprador de ouro, né? E ele fazendo aquela aquisição, também sendo certificado que aquele produto que ele vai exportar, né, para um consumidor final, é de fato de uma atividade legal, regular, com o sistema de compliance, tá, para testar tudo isso, e tendo uma ferramenta que vou vender de novo o Jabá aí, que é o Minera Eco, né, que é bem completo, né, muito completo. Podem tentar copiar, mas os pulos do gato a gente não dá, né, Dario? Então, assim... Caramba! Então, assim, a gente tem que pensar mesmo, de fato, não só de uma maneira, assim, mais agressiva, no sentido, não, eu quero ganhar. Ganhar é muito bom, mas eu acho que a gente tem que perder, a gente tem que adotar uma outra premissa, né? Não aquele ditado que a vontade de ganhar tira o medo de perder. Eu acho que a gente tem que ter medo de perder para poder ganhar com consciência, tá? Com responsabilidade. E assim, o sol ele vai brilhar sempre para todos, né? Quem exerce a atividade garimpeira, como eu falei mais cedo, eu adoto a fala de um grande amigo, os garimpeiros são pessoas especiais, tá? Eles não aceitam qualquer coisa que as cidades grandes forneçam para eles. Quando a gente fala de um garimpeiro, a gente está falando de um cara extremamente rústico, que vive no mato, tá? Que tem suas limitações, assim como todos têm, e, de fato, tem que se mostrar para ele como se fazer. Né? Eu tenho certeza que eu presencio isso diariamente, desde 2017 eu já presencio isso diariamente. Você não precisa falar para o garimpeiro o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. O que você precisa dizer para ele o que ele tem que fazer a partir de agora é que, de fato, ele tem responsabilidade ambiental. E ele tem responsabilidade fiscal. E ele também tem responsabilidade com o sistema de idoneidade até que esse minério chegue no comprador. Então, ele também é peça fundamental nessas questões. Tá? Vai ser difícil implantar? Vai, por quê? A gente não pode tampar o sol com a peneira. A extração irregular ainda não só no minério de ouro, como em outras atividades também. Mas eu tenho certeza que com esse processo de recuperação, né, do mercado, a gente com certeza vai ter acesso a novas ferramentas que vão auxiliar na questão da recuperação do ouro e também na inibição da atividade ilícita. Tá cortando o áudio aí, Cris. Cortou? Voltou. Então, só para retomar ainda o raciocínio anterior, tá ouvindo aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí direito? Aqui tá tudo ok. Tá. Só para retomar o raciocínio, pessoal, sobre o que eu estava falando, sobre responsabilização, sobre responsabilidade, como a única forma de reconstruir o mercado do ouro no Tapajós, principalmente aqui na região do Tapajós, né? Eu falo muito a respeito desses compradores de ouro ilegal, que é cerca de 70% do mercado hoje é de compra de ouro ilegal. Quando eu falo de compra de ouro ilegal, são compras de ouro que não seguem nenhuma sistemática reconhecida pela legislação ou nenhum sistema de conformidade que cumpra efetivamente a legislação voltada para a comercialização do minério de ouro, para a comercialização do ouro extraído em garimpo. Então nós temos aí hoje, apesar de que muitas defendem, na verdade são contra, né? Mas nós temos hoje aí duas modalidades que mais têm peso no mercado hoje para aquisição do ouro. Então nós temos o ouro
para as DTVMs, né? O ouro adquirido que é comercializado para as DTVMs, que são empresas que são autorizadas pelo Banco Central para desenvolver essa atividade, e exploração do ouro no mercado interno, Bolsa de Valores, né? Então, e tem o ouro, esse ouro é considerado ativo financeiro, se é destinado à política cambial e ao sistema financeiro nacional, alimentar o sistema financeiro nacional. Ele é um ouro ativo financeiro. O tratamento tributário dele é o tratamento dele é um. E nós temos uma outra modalidade, que é o ouro mercadoria. Esse ouro mercadoria é utilizado muito para joias e para finalidade de exportação, né? O pessoal quer fazer acreditar que isso não existe, mas isso existe, vai continuar existindo, até que venha uma lei dizendo que não existe, né? Nós sabemos que no Brasil, o que não está previsto expressamente como proibido é permitido. É assim que funciona. E isso é uma realidade que funciona e vai perdurar por um bom tempo, até que isso seja efetivamente regulamentado. Inclusive, já existem alguns projetos de lei para reconhecer a compra de ouro, uma modalidade mercadoria com destinação para exportação ou para joias. Já tem um projeto de lei para reconhecer expressamente. Então, o meu recado para vocês, que são compradores de ouro ilegal, sem nenhuma bandeira, sem nenhuma representação, sem nenhum cuidado, você só funde o material, limpa, pesa e paga. Eu vou dar um recado para vocês. E não é um recado meu, é um recado da Polícia Federal. Saiam do mercado. Vocês estão atrapalhando o mercado. Vocês estão destruindo o que nós construímos. Vocês estão deixando ainda mais perversa a situação. Saiam do mercado. O negócio está ficando cada vez pior. E vocês não estão tendo responsabilidade nenhuma. Vocês não estão se responsabilizando por nada. Está ficando um passivo gigantesco, não só com o meio ambiente, em outros setores. E vocês não se responsabilizam por nada. Vocês só querem lucro. Então não adianta comparecer numa reunião, numa audiência pública, para poder bradar para todo mundo, bater no peito igual um gorila e não apresentar nada de efetivo. E da mesma forma, eu faço a mesma recomendação para os garimpeiros que estão em áreas que não são legais. Se vocês querem ser respeitados, se nós queremos ser respeitados, porque a briga também é minha, que vivo disso aqui, se nós queremos ser respeitados, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir com o mínimo que a lei pede. Senão nós não temos força nenhuma, nós vamos continuar sendo massa invisível, como disse o deputado Wesley. Então, o meu recado se vocês estão em áreas ilegais, procurem uma área legal. Não fiquem batendo de frente, não fiquem fazendo publicação, não fiquem com discussões vazias sobre o que pode ou não pode. O que pode, nós já sabemos o que pode. Procure um profissional para ele poder te instruir se você não sabe. Mas esse tipo de discussão e esse tipo de postura do pessoal aqui do Tapajós, na garimpagem, não vai levar em lugar nenhum. Pode fazer quantas reuniões, quantas audiências públicas vocês quiserem. Não vai resolver dessa forma, no grito. Nós só temos condição de pedir, de cobrar alguma coisa quando a gente cumpre com ela. E nós não estamos fazendo nossa parte. O que nós estamos sofrendo hoje, isso é consequência de ações desmedidas do passado. De um passado não muito distante. E que, se você for observar, isso já tem, é um movimento que já está acontecendo, pelo menos, com intensidade novamente, pelo menos desde 2014. O Tapajós se lotou de gente extraindo por todos os cantos. E o negócio ficou descontrolado. Nós vamos falando aí de números de toneladas de ouro em locais onde não tem um buraco sequer, não tem um avanço de atividade garimpeira. E a sociedade perde com isso, tá? Claro. A sociedade perde muito com isso, porque nós temos o CEFEM que é deixado de ser recolhido, né? É um valor absurdo, né? Se a gente for calcular isso. Então, e outra, a questão do passivo ambiental também é incomensurável, né? A gente tem que levantar de fato isso também. Pois esse lucro
que alguns auferem, isso não fica para o município. Isso vai para o bolso do cara. Isso vai para o bolso do comprador inescrupuloso. Isso vai para o bolso do garimpeiro inescrupuloso. Porque quando eu estou falando do garimpeiro, eu não estou querendo, lógico, desrespeitar o que não está dentro de uma área legalizada. A atividade dele, a profissão dele de garimpeiro é natural. Nem sempre ele tem uma permissão de lavra. Ele trabalha, às vezes, numa permissão de lavra. Eu estou falando do titular do direito de mineração, daquele titular de PLG. Se você tem direito de mineração, se você tem uma PLG, você tem obrigações. E você tem obrigações que você tem que ser comprovadas. Não adianta só lá publicar a permissão de lavra, cumprir com tudo que tem para cumprir e só utilizar a permissão de lavra para ficar dissimulando origem, para ficar esquentando material. E isso, você pode me dizer muito bem, Cris. E isso era o que acontecia antes com a madeira. Esse movimento aconteceu também com a madeira. E foi preciso, como você mesmo disse, implementação de um mecanismo de controle, para poder controlar, dar uma rastreabilidade para a madeira. E a mesma forma é o ouro. A sorte é que, enquanto o governo federal está batendo cabeça, querendo criar nota fiscal para o ouro que o garimpeiro vai transportar, nós já criamos uma ferramenta correta que já estava na legislação. Isso já existe na legislação. Nós criamos a ferramenta perfeita para o cara rastrear o ouro dele, para ele dar o mínimo de credibilidade para quem vai receber esse material. E eu vou marcar uma live para a gente poder apresentar isso, para a gente poder fazer isso de uma maneira mais efetiva, que são as autorizações de transporte e venda de ouro eletrônicas, que são parte do cadastro do parceiro garimpeiro. O cadastro do parceiro garimpeiro é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Mineraeco, como eu disse anteriormente, e que dentro dela existe um sistema que permite emitir a autorização de transporte e venda, que alguns copiaram e disseram, transformaram em guia de transporte para o ouro, guia de transporte eletrônica para o ouro. E o governo federal também está tentando agora criar a mesma guia de transporte que já foi criada por nós da Mineraeco. Então, inclusive, se alguém conhecer alguém do governo federal, avisem para eles, por favor, que nós temos direito de patente, tá? E que se eles quiserem, nós estamos dispostos a fazer negócio. Não tem problema nenhum. É uma ferramenta que vai melhorar muito a vida do garimpeiro, vai melhorar muito a vida de quem tem direito de mineração e, principalmente, o destinatário final desse ouro. Porque hoje nós estamos vivendo numa nova era. Numa era onde o ministro Gilmar Mendes suspendeu a boa-fé da aquisição do ouro. Então, hoje, pessoal das compras de ouro, vocês vão ter que comprovar que aquela área tem extração. Vocês vão ter que trazer elementos, trazer evidências de que aquela área que vocês estão adquirindo ouro tem realmente extração. Hoje... certificação. Vão ter que atentar pela certificação. E aí... Eu vou dar um recado para vocês das compras de ouro. Parem de forjar contratos de parceria. Parem de fazer contrato falso. Vocês vão cair em várias falsidades possíveis, vão cair em fraude. Isso já está sendo apurado, já está muito batido. Para de fazer contrato. Não precisa fazer o contrato para a cozinheira. Não precisa fazer o contrato para o mototaxista. Não precisa disso. Se ele recebeu em ouro e é proveniente de uma lavra autorizada pelo governo federal, basta você dar um documento autorizativo de transporte para ele. E é um certificado de propriedade. Vai comprovar que ele recebeu aquilo legalmente e ele pode vender em qualquer lugar. É isso. Isso está na lei. Eu vou marcar, lógico, um novo encontro com vocês e eu vou mostrar para vocês na lei. Então, assim, primeiro de tudo, é a gente parar, dar uma freada. Dá uma freada, segura, vamos se reorganizar. Vamos ver o que é possível ser feito. Vamos executar o mínimo possível do que está na legislação. É assim que a gente vai reconstruir. Isso vai acontecer de forma mais rápida, vai ser introduzido de forma mais rápida nas cooperativas, né, Luiz? Isso daí é mais fácil. Tem que levantar, porque a gente está falando de uma estrutura já, Então, você pode ter certeza que isso vai acontecer de forma mais rápida nas cooperativas.
né? E são centenas de pessoas, né? Milhares de pessoas, às vezes, em cooperativas, em algumas cooperativas. Exatamente, nós estamos falando de cooperativas que têm aí 4, 5, 6, 10, 15, 20 áreas, né, que estão em plena atividade, e aí quantas frentes de serviços isso aí, já? Né? Então, na questão da cooperativa, a gente já está falando de uma questão mais estruturada, tudo, né? Então, assim, a cooperativa, eu acredito que as cooperativas vão começar a fazer essas certificações, né? Esse crivo, vão começar a ter esse crivo de maneira mais célere, né? Em contrapartida, o garimpeiro individual, ele vai ter uma certa dificuldade, né? Porque, querendo ou não, vai ter que ter que já tem que ter, né? Uma estrutura, um alojamento, algo no sentido, né? Para não ter aquela questão da caracterização de trabalho escravo e tudo mais. Mas, assim, eles têm... Que é uma tendência agora. De fato, a gente não pode se furtar isso, né? Que o próprio Ministério Público Federal ele já vem abordando isso daí de maneira bem peculiar, tá? Então, assim, nesse sentido, a gente tem que deixar bem claro que o garimpeiro, ele, sim, vai ter uma certa dificuldade, né, na questão do papel fundamental da rastreabilidade desse mineral, né, da certificação desse mineral, justamente porque ele vai ter que contratar uma pessoa que cuide disso, né, para ele, ou uma consultoria, algo que cuide, né, dessa questão. Aí vai ser abordado, né? Ah, mas eu estou no meio do mato sem comunicação. Não, acho que isso não tem mais isso. Isso é assunto, vamos dizer, superado, né? Que hoje a gente não fica mais sem comunicação. Não existe mais isso, então, de não ter comunicação. A comunicação seja ruim, né? E que possa atrasar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de tempo, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, quem sabe até meio-dia, um dia, porque a gente sabe que as internets via satélite têm a sua latência, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Que, de fato, o garimpeiro individual ele vai ter uma certa dificuldade, mas não vai ser impossível, tá? A gente sabe que nada é impossível, né? Tudo é possível, que seja desprendido, né? Uma energia para que aquilo de fato aconteça. Então a gente tem que trazer isso para a realidade, porque de fato, quando a gente falar em comprar um smartphone, né? Eles lá os fabricantes já estão, viu? Isso daí é fato, tá? Já estão, né? Os fabricantes de eletrônicos já estão se respaldando para que eles possam atestar a origem do minério que eles estão utilizando, do ouro, do exatamente, do cobre, do sílica. Então, tudo isso as próprias empresas, né, as próprias indústrias de eletrônico estão trazendo para o seu sistema de compliance, tá? Então, vocês podem ter certeza que se não for pelo processo da cadeia produtiva, da extração até o comprador de ouro, será pelas indústrias que farão a aquisição do minério. Tá? Vocês podem ter certeza. Quando a gente fala de rastreabilidade, a gente está falando mais do ouro, justamente porque é um assunto muito presente na nossa região, né? Ainda, tá? Mas a gente sabe que a nossa região, a região aí do Tapajós, é riquíssima de inúmeros minérios. Sim. De fato, é isso que a gente tem que abordar, tá, Darwish? Deixar bem claro que, em determinado momento, se não for pela atividade e pelos comerciantes, será pelas indústrias que fazem a aquisição desse minério. Sim. E vai ficar aquele negócio, vai ficar como por exemplo, com o agro. Se você não cumprir determinados protocolos, você não vende. Protocolo verde, no TAC da você não vende. E outra, se você tentar vender, o seu preço vai lá embaixo. E outra, nem é interessante para a empresa que adquirir o seu material, porque o seu material vem com aquele karma junto, né? Ele vem com aquele negativo junto, né? Porque você não tem certificação. Exatamente. Seu ouro acaba não valendo nada. O que acontece? É um prato cheio para o mercado negro.
E isso é o prato cheio para quem hoje está dominando o mercado, né, aqui na região. O garimpeiro não tem um preço adequado, não tem um preço decente e fica na mão das mesmas pessoas aí, com um valor absurdo aí, né, na comercialização. Outro... Diga. Nós passamos o videozinho do começo? Passou o videozinho no começo já. Pessoal, para quem está entrando aí agora, se inscreve no canal, curte, compartilha aí a nossa ideia, dá uma olhada nos outros vídeos depois. Nós temos 7 minutos de live. Comenta aí, xinga a gente aí depois, fala o que vocês quiserem aí, nós estamos à disposição. Vocês podem sugerir outros temas também. Nós vamos do assunto que a gente está abordando hoje aqui, né? Alguns vão nos xingar mesmo, de fato, que já está chegando uma mensagem aqui, não sei se é xingando, não. Olha, eu estou disposto a ouvir todos os xingamentos aí, se o pessoal estiver disposto também a tomar umas xingadas também. Mas isso é muito sério, pessoal. Eu, apesar de, lógico, sofrer junto com vocês com essas operações de destruição sumária, de estar envolvido em várias ações sobre destruição sumária. A gente não falou da vitória do doutor. Não, calma. A vitória que o doutor Naruto deu para 2 garimpeiros que exercem atividade de forma legal. Segura aí, que senão o pessoal vai falar, fica fazendo jabá aí, fica se promovendo aí no canal da empresa, coisa feia. Viu? Porque tem muita gente que não sabe os direitos que tem e a gente precisa mostrar isso também, né? Mas não é muito bom fazer isso, o pessoal é muito ciumento, fica muito ciumento. Eu prefiro ir passando, dando as nossas dicas aí, dando as nossas instruções aí através das lives, não quero ficar dizendo, fizemos isso e tal, conseguimos, não, deixa isso para lá. Eu acredito que quem hoje está vivendo disso já tomou conhecimento. Quem não tomou conhecimento ainda, procura se informar. Se você sofreu algum tipo de fiscalização dentro de permissão de lavra, procure um advogado da preferência de vocês e busque os direitos que são direitos constitucionais de vocês, ok? A profissão da garimpagem é uma profissão legalizada, reconhecida pela Constituição Federal, por leis federais, né, por decretos, totalmente regulamentada. E me entristece muito quando eu vejo o presidente do IBAMA numa reportagem do Profissão Repórter dizendo que ele não reconhece o licenciamento licenciamento para o garimpo feito pelo município de Itaituba. Me entristeceu muito a conotação com como isso foi tratado por esse canal, por essa mídia. Me entristece muito que ele seja um advogado, biólogo, o senhor Dr. Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, presidente do IBAMA, vir falar que que ele não reconhece o licenciamento ambiental para atividade garimpeira feito pelos municípios. Porque se ele não conhece, eu estou aqui para dizer para ele dar uma estudada na Lei Complementar 142.011 e também pedir para ele dar uma conferida nos últimos 2 julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da delegação de competência para licenciamento e fiscalização. É sempre bom a gente dar uma atualizada, doutor. Eu vou pedir para o senhor parar de dizer isso para os outros. O senhor está desestabilizando pessoas que são trabalhadores. Nem todo mundo aqui no Tapajós é garimpeiro ilegal. Nem todo mundo aqui está dentro de uma unidade de conservação onde é proibida a garimpagem. Tá? É isso que eu quero dizer para você. Por favor, pare de dizer isso. Se o senhor está desatualizado, procura se atualizar. A mesma coisa vale para os agentes dos órgãos. Pessoal, se vocês não conhecem, se vocês não reconhecem o licenciamento, procura dar uma estudada. Procura dar uma olhada, inclusive, nas nossas lives. Nós temos conteúdo sobre isso e é conteúdo real, não é coisa que a gente criou da cabeça da gente. Isso é fundamentado em cima de jurisprudência, isso é fundamentado em cima de legislação que está sendo cumprida e está sendo executada. Né? A atividade da garimpagem vai continuar. Nós vamos continuar com o licenciamento, nós vamos fazer de tudo para cumprir com todas as etapas do licenciamento, mas também tem que ter respeito dos órgãos.
E política de educação não é só para o garimpeiro, é para os agentes ambientais também, que estão muito mal educados. Estão provando que não estudaram nem o mínimo. E o senhor, quando fala isso, está simplesmente jogando todo um sistema que foi criado pela Lei Complementar 140 de 2011, que depois que deu possibilidade de vir depois a Resolução COEMA 162 de 2021. Então, hoje, nós estamos sofrendo, eu falo isso e o pessoal tira onda com a minha cara, nós estamos sofrendo o mesmo que sofreram vários réus na Lava Jato. Chama lawfare contra o garimpo. O que é lawfare? Estão utilizando o mecanismo do Judiciário, do Ministério Público Federal, dos agentes de fiscalização ambiental, juntamente com a mídia, para você comprar uma ideia para quem não vive da área, da atividade, para fazer com que as pessoas comprem a ideia de que garimpo é um negócio podre, de que o garimpeiro não presta, de que toda garimpagem aqui é danosa e destruidora do meio ambiente. Isso é uma mentira, pessoal. Eu quero que vocês firmem bem isso que eu estou falando. Isso é mentira. Quem conhece a garimpagem, conhece o garimpeiro de verdade, o garimpeiro sério, ele não quer saber de degradação com o meio ambiente. O garimpeiro sério, ele não quer passivo. Ele não quer ficar recebendo multa. Ele não quer receber hoje, né, o medo de receber uma fiscalização com destruição sumária. Então, hoje, pessoal, o principal componente, os principais componentes hoje para fazer o mercado retomar com todo o fôlego, com toda a força que nós merecemos, é o garimpeiro, o titular do direito de mineração, o titular da PLG e o comprador de ouro. Se vocês não agirem com responsabilidade, esse vai ser um mercado extinto e vai estar sempre fadado às piores críticas possíveis de todos os veículos de mídia que não estão preocupados em dizer verdade nenhuma. Eu provo isso para vocês porque nós temos vários vídeos aí de ocorrências de fiscalização que eles publicam. Eles levam, inclusive, para o repórter junto. Se eu representasse, se eu fosse de algum partido com a representação boa hoje no Congresso, ou pertencesse a alguma organização aí, alguma organização aí de representação, eu faria um pedido com base na lei de informação, de acesso à informação, sobre quem autorizou o repórter do Profissão Repórter aí nessa diligência, nessa fiscalização. Porque se ele está autorizando o cara do Profissão Repórter aí, ele tem que autorizar também alguém da mídia, da nossa mídia, para poder acompanhar. Exatamente. O que nós estamos sofrendo hoje não é muito diferente do que aconteceu na Lava Jato, e todo mundo viu depois o que aconteceu com a Lava Jato, só que estão fazendo isso hoje com o ouro. Né? Então, eu, se fosse, né, de algum partido, eu faria essa representação. Que hoje nós iríamos descobrir, por exemplo, como é que essas informações estão chegando na mídia, e inclusive de operações em andamento, que nem eu que sou advogado, estou tentando às vezes atender o cliente ali no momento de uma prisão, de uma eventual aí diligência, não consigo ter acesso à informação com a rapidez que a mídia tem. Então, esses pequenos pontos, esses detalhezinhos, eles vão fazendo a diferença. Eu tomei conhecimento, por exemplo, que na semana passada os caras estavam apontando arma até para criança. Já está ficando assim, parecendo que já passou do cenário de guerra. Nós não estamos numa guerra aqui no Tapajós não. Aqui no Crepurizinho, APA do Tapajós, não é lugar para vocês fazerem isso não. Aqui não tem bandido. Sai dessa. Aqui são trabalhadores que há mais de 30 anos, alguns há mais de 30 anos estão ali naquela área. Isso não é uma coisa que começou agora. Só a presença do agente fiscalizador com os helicópteros e tudo mais, ele já causa um espanto, né? Já. E eu acredito que isso... Ninguém ali que vai trocar tiro, que vai meter chumbo, tá lá, o cara sabe que ali é um agente respaldado pela lei, tem uma matrícula, então é uma coisa que
já causa um espanto. Então, para que tanta violência, né? Assim, na Profissão Repórter que a gente acompanhou ali, foi um negócio tão bonito de se ver, né? Mas, de fato, não é assim que acontece. Não, é tudo editado. Inclusive, tem vídeos ali, parte dos vídeos que eles estão passando, que inclusive é dentro de uma área legalizada. Uma Exato. parte do vídeo, do trecho que eles passam, é dentro de uma área legalizada. Eles pegam um monte, recortam, editam e colocam tudo num vídeo só. E lançam para o pessoal comprar ideia, né, de que eu não estou falando do garimpeiro ilegal, gente. Eu estou falando do garimpeiro legalizado. Estou falando do garimpeiro com PLG. Tá? Eu nem fico batendo muita cabeça com o garimpeiro ilegal. Não tenho o que fazer. Eu não vou ficar me vendo ser vencido numa argumentação por conta de defender garimpagem ilegal. É lógico do que eu estou falando, inclusive a rastreabilidade para o garimpeiro legalizado. Exatamente. Nós não apoiamos a prática ilegal. Tá? Nós estamos aqui abordando o tema, né, de um assunto bem delicado, mas nós não apoiamos a prática ilegal. Pois é, aqui não é terra Yanomami, viu? Isso aqui não é Roraima. Isso aqui é o estado do Pará. Isso aqui existe legislação. Se você tem dúvida de que pode usar escavadeira, existe instrução normativa pelo estado do Pará, já regulamentando a questão da utilização de escavadeira, de retroescavadeira em garimpo. Se você tem dúvidas de que a atividade da garimpagem pode ser licenciada pelo seu município, basta você dar uma conferida na resolução 162/2021, COEMA. E se você tiver mais dúvida ainda, dá uma conferida na Lei Complementar 140 de 2011. Tá todas as fórmulas e toda forma de você responder para qualquer mané e chegar te dizendo que garimpo não presta, garimpo é ilegal, que tem que acabar com o garimpo, fala para ele dar uma olhadinha nessa legislação. Cris, eu queria te dizer que eu sou muito grato por você estar no lado da gente, sempre do nosso lado, para poder fortalecer essa discussão. Na verdade, é uma das poucas pessoas que acreditam no projeto, não só da Minera, que agora é um projeto da Fecominer também, né, que nós desenvolvemos a parceria, nós estamos trabalhando junto desde então, de realmente reconstruir um mercado baseado no mínimo de credibilidade com os órgãos. A ideia da Minera, a ideia do compliance, da carteira de compliance, é trazer todos os elementos para que a Polícia Federal, para que o IBAMA e o ICMBio efetivamente chequem as informações, que eles confirmem as informações. E se não for real o que vocês estão trazendo para nós, esses órgãos vão checar, eles vão fiscalizar. Se você estiver vacilando com a utilização do sistema, se você estiver fraudando a utilização do sistema, eu quero que eles chequem. Eu quero que eles confiram. Então, se você quiser ficar no mercado, né, se eu quiser ficar no mercado, é trazendo o máximo de transparência possível e cumprindo o mínimo possível do que a legislação pede. É lógico que existem algumas situações, algumas imposições, e isso eu não falo de todos os membros do Ministério Público Federal, é lógico que não, mas de que alguns procuradores, por exemplo, e alguns delegados, eles precisam realmente passar por por uma reciclagem, e eles têm que entender que não basta só ir lá e tacar fogo no equipamento do cara. Não basta só ele ir lá e tacar fogo na escavadeira e nem ir lá e tacar fogo numa draga. Não vai resolver o problema do Tapajós fazendo isso. E vocês não vão coibir a garimpagem. Hoje, a bandeira que nós temos que levantar e continuar sempre com ela é de, se você está numa área legal, procure uma área legalizada. Nós temos mais de 2.000 PLGs. Não é possível, você não vai encontrar ouro em nenhuma delas. Não é possível. Não acabou o ouro do Tapajós, como algumas autoridades acreditam. Nós não arrancamos nem 10% dele. Só uma casquinha, um superficial, um grãozinho, comparado ao que tem. E se nós utilizarmos os mecanismos corretos,
com pesquisas que hoje são muito facilitadas e muito econômicas, a atividade, além de voltar a ser viável, ela se torna sustentável. Nós temos como desenvolver ela da forma mais sustentável possível, com responsabilidade. Complementando essa tua fala, Darwish, essas ferramentas se dão até por imagens de satélite, né? Onde você pode ali encontrar, né, diante de uma investigação mais precisa ali, monitoramento de forma mais organizada. E hoje, para que você tenha até uma despesa menor, você consegue contratar empresas idôneas para fazer uma espectrometria de uma área, de um uso superficial, uma aluvional mais presente, para poder exercer uma atividade mais assertiva. Hoje está muito mais fácil, né? Hoje não tá, hoje nós não estamos igual a 30 anos atrás. Nós temos comunicação para todo lado. Hoje o garimpeiro que falar para mim que não tem internet, eu tenho que desconfiar, ele deve estar dentro de uma área indígena, muito embrenhado lá para o mato. Se falar para mim que não tem internet. Bom, é isso aí. Eu acredito que seja isso. Cris, você tem mais alguma coisa aí para destacar para nós? Não, destacar, só não quero que vocês fiquem com raiva da gente, tá? Por favor, a gente está trazendo algo que vai ser benéfico a todos. A gente tem que pensar no sistema de garimpagem como uma atividade econômica. Tá? E uma atividade econômica, ela requer alguns parâmetros. Assim como você vai abrir um posto de gasolina, assim como você vai abrir um escritório, assim como você vai abrir um lava-jato, entendeu? Você tem parâmetros mínimos que têm que ser atendidos dentro tanto do licenciamento como do complexo sistema de comercialização deste produto. Então, por favor, nós estamos falando aqui de algo para resgatar a atividade, para elevar o nível de confiabilidade do sistema de comercialização e também a gente tentar cessar com toda essa todas essas operações que vêm acontecendo, né? De fato, tudo isso está mais presente. Então, quem tem o exercício de uma atividade legal também fica com medo, logicamente, né? Porque, como o próprio doutor aí teve o êxito numa ação, uma ocorrência, isso a gente tem que trazer de fato, Darwish, tem que relembrar, porque isso acaba causando um fortalecimento daqueles que exercem a atividade de maneira legal, né? Porque aí a pessoa fala, nossa, pelo menos nós temos agora algo de fato que nos favorece, que nos respalda, né? Porque existem também, logicamente, e dentro da legislação vigente e as instruções normativas, um roteiro do que se deve ser feito pelo agente quando ele chega. Lá não está escrito, primeiro você chega, mete um chute na costela, tá entendendo? Chama de vagabundo e queima as coisas. Não é assim. Lá primeiro você, logicamente, a abordagem, ela, de fato, nós estamos falando de algo inóspito. Lá o agente fiscalizatório não vai saber se o cara vai reagir com chumbo ou se vai reagir com a mão para cima, mas, logicamente, que após a abordagem, os ânimos sejam acalmados e aí sejam observados os procedimentos que devem ser adotados, que estão descritos lá. Lá não está dizendo, primeiro você chega e toca fogo em tudo para depois saber se tem uma lavra ou não. Tá? Exato. Então vamos respeitar os requisitos que estão descritos e, eu vou dizer algo aqui que pode ser que algumas pessoas não saibam, tá? Mas a destruição sumária é o 8º item a ser atendido após a abordagem, tá? 8º item, doutor, a ser exercido, né? De fato, implementado. Você tem outras medidas menos gravosas. Medidas que têm que ser adotadas, tá? Antes de chegar na destruição sumária. Mas é isso. Eu acho que a gente já até estourou o tempo, né? Mas só mais um negocinho, dois palitinhos agora que eu lembrei. Essa preocupação com a continuidade do mercado é tão grande que já existiam, lógico, normas, inclusive resoluções do Banco Central, do próprio COAF, determinando, traçando diretrizes do que você deve cumprir quando você está fazendo a comercialização do ouro.
mas isso também já foi uma preocupação, já é uma preocupação que foi já normatizada também pela Agência Nacional de Mineração. Essa preocupação com prevenção à lavagem de dinheiro, com prevenção a combate ao financiamento ao terrorismo, né? A essas fraudes, né? A obrigação de ter um compliance, hoje, inclusive, já foi inclusive normatizada pela Agência Nacional de Mineração. Então, cada vez mais, hoje, nós vamos ser obrigados a implementar um sistema de conformidade, um sistema de compliance, né? E isso é uma demanda que cada vez mais vai crescer, por conta se você quiser realmente continuar no mercado, né? Então, pessoal, corram atrás. Não fiquem esperando que o governo vai descer com um helicóptero dizer para você: ô, dona Maria, a senhora está quanto tempo na área? 20 anos. Toma aqui, dá a PLG para dona Maria. Não, ele não vai descer e não vai fazer isso. Primeiro que o órgão regulamentador que faz essa emissão da permissão, né, tem os seus problemas internos. A gente sabe disso, né? Seus problemas de suas mazelas. Exatamente. Nós sabemos que hoje, por exemplo, a Agência Nacional de Mineração precisa ter gente lá para engenheiro de minas, geólogo e sucessivos profissionais específicos da área para que possam começar a emitir PLG, GU, essas situações. Isso aí a gente sabe que o órgão está sucateado, mas infelizmente a gente tem que se adequar. Eu acredito que a ANM não faz concurso desde quando era DNPM, em 2015. Acho que hoje nós estamos... Faz tempo, viu? Eu acho que é 2015, viu? Nós estamos aí com um órgão completamente sucateado. Como é que nós vamos fazer gestão de recurso mineral, fiscalização, com um órgão sucateado? Um órgão que não consegue fazer um escritório funcionar em Itaituba. Aí eu chamo agora os deputados, peço para os deputados: por que vocês não conseguem fazer um escritório em Itaituba funcionar? Como é que vocês não conseguem botar para escanear os processos que estão parados aqui, que estão ali mofando no escritório? É ridículo. Ainda desde quando perdido, né? Com risco de perder, com risco de o trem deteriorar mais ainda. Nós estamos a discussão né? E esses processos não estão digitalizados ainda. Nós estamos completamente na era online e o negócio não virou digital. A discussão da audiência pública deveria ser assim, ó: aonde nós vamos arrumar dinheiro para fazer isso funcionar? E não fazer aquela coisa grotesca que foi um enaltecimento de quem é o gurilão da bola azul batendo no peito, sabe? Foi esquisito demais. Né? A grande discussão hoje era onde é que nós vamos pegar o dinheiro para poder botar a Agência Nacional de Mineração para cuidar dos 12 mil processos parados no Tapajós. Que ainda tem, né? É isso. Como é que nós vamos fiscalizar essas áreas? Essa que é a discussão. De onde nós vamos tirar a verba? Nós vamos fazer concurso público? É isso. É isso aí, pessoal. Não tem mais nada para falar. O que eu passar disso aqui vai ser besteira. Bom, pessoal, quero agradecer vocês aí, né, participar da nossa live aí. Para muitos o assunto bem proveitoso, para outros vai ser um tema até de distúrbio, né, contra nós, mas enfim, a gente não tratar gregos e troianos, mas de fato a gente tem que tentar achar uma solução para esse imensurável problema que é hoje o mercado do ouro. É isso aí. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou grato. Davi, mais uma vez, gratidão pelo convite. Estou à disposição. Grato. Acho que conhecimento a gente tem que disseminar, não guardar para si. Estamos aqui. Grato. Valeu. Um abraço. Pessoal, obrigado. Boa noite. Grato a vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, comenta, chama a gente. Se você entrou agora, não se esquece de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E é isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.